de mesmo sabendo que você pode fazer coisas interessantes e que se guardem de liberdade de formato, digamos assim, é a inércia, sabe? É um cansaço tão grande que mesmo que seja a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, você fala, ai, que saco, mano. E é um pouco do que a gente vai falar hoje. Tipo, mesmo que você tenha ali 300 milhões de obras de arte acessíveis, você fala, ai, velho, que saco. E quarentena fez isso, a pandemia fez isso. Tornou as coisas que poderiam ser divertidas, às vezes, um saco. Tava conversando com o Douglas um pouco, né, que tá fazendo o doutorado na França, e ele falando que lá eles já começaram a diagnosticar uma outra doença, além do Covid, que é fatigue, né, está fatigado, você tá com estafa. É uma consequência, mas é uma outra doença, então mesmo que seja uma coisa super divertida, você já tá assim, socorro, né? Cara, bom, as pessoas reagem de modo diferente com isso. Eu fico pensando que tem gente que vai entrar em estafa e tem a outra pessoa que ano passado escreveu um livro que viralizou, que era um livro de romance erótico entre uma médica da linha de frente de Covid que se apaixona pelo vírus. E a capa é um homem todo verde, com umas coisas saindo assim, e ela abraçando o peito do homem musculoso verde. Eu preciso ver isso, eu não sabia disso. Ai, meu Deus. E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 4º episódio da nossa 4ª temporada. A realidade é que a gente nem deveria estar gravando essa apresentação hoje, né, cachorro? Pois é, vai conversar lá com a sua humana sobre isso. Mas é isso mesmo, para espalhar a beleza dos seus olhos caninos pela internet, ela tá super disposta, né? Brincadeira. A conversa desse episódio foi super tranquila, foi uma conversa bem mais leve até do que as que a gente se acostumou a ter nos últimos episódios sobre quase qualquer tema, né? Então eu acho que vai ser um pequeno refresco no meio dessa barafustada toda. A loja do Daqui, bem lembrado. Eu vou deixar linkado aí na descrição do episódio. Lá no site da Daqui Corp tá funcionando a loja, na qual vocês podem comprar zines digitais e impressos. Acesse daquicorp.com.br e adquira já os seus zines. Eu tô ficando fera no merchan, né? Então bora pra mais um lembrete. E isso é um lembrete mesmo, porque já faz um mês. Acho que é porque a Alana não gosta muito de propagar as participações dela por aí. Daí eu me esqueci. A Alana participou de 2 episódios lá no Perdidos na Estante sobre os livros e a série Bridgerton. E eu posso garantir, eu tô falando como pessoa que não gosta desse tipo de literatura, que os episódios ficaram muito divertidos. Tudo linkado na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com. Para quem ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast, você será redirecionado para a postagem original. Isso aí! Não Pode Tocar, está disponível em todos os tocadores de podcast, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e Deezer. A gente disponibiliza os episódios no canal do YouTube e você pode recebê-los até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição do episódio, assim como os nossos perfis pessoais e os perfis oficiais. Siga @Não Pode Tocar, sempre com D mudo, no Twitter e
e no Instagram. Essas nossas redes são comandadas pelo tio e esse maravilhindo cão podcaster. E para quem quiser e puder ajudar a gente com a ração do Titi, no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com 1, 2 ou 5 reaisinhos mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me/nãopodetocar e ajude este projeto a permanecer independente. Para quem não puder ajudar financeiramente agora, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Fechou? Vamos lá, porque eu tinha prometido que esse episódio ia ficar com no máximo 45 minutos e eu já descumpri essa promessa. Bora lá pro episódio no qual a Fabiana e eu conversamos sobre NetArt, a redescoberta da internet esquecida. E essa vez a gente vai conseguir fazer o episódio curto. Me disseram, né, foi uma lenda, um mito, mas eu tô acreditando nessa lenda, que vai acontecer um episódio curto, entendeu? Ó, esse episódio vai acabar com 45 minutos. Então, se chegar a 45 minutos de episódio e a gente não tiver terminado a conversa, vai ser simplesmente um corte seco na edição. Nossa, ameaça. Ok. Gostei. Primeira vez que eu gosto de ser ameaçada. Fabiana, fique quieta. Acho que esse é um daqueles episódios que a gente foca mais em história da arte mesmo, sabe? Porque isso é conteúdo da década de 90. Década de 90, cara, é no milênio passado. Eu só passei a utilizar a internet, só tive contato com o computador, sempre comento isso com os alunos, a partir do momento em que eu entrei na universidade. A primeira vez que eu encostei em um computador foi em 2005. Encostei, assim, tô ali, o computador e eu e o computador, e a gente vai se relacionar. Foi em 2005, eu morria de vergonha de não saber lidar com tecnologia, de não ter contato nenhum com isso, então só foi depois da graduação, que é a realidade de muita gente até certo ponto, porque hoje, sei lá, as pessoas consideram que estão acessando a internet quando estão usando o celular, com aplicativo e tudo mais, elas já acreditam que estão na internet, então elas talvez não se questionem mais sobre esse contato com a tecnologia. Assim, digamos que eu usei o computador numa feira, que eu morava na roça, né, enfim, aí teve uma festa, acho que foi na festa da Polenta, em Venda Nova, e eles fizeram uma barraquinha com alguns computadores. Foi ali que eu descobri que existia computador. Internet não, porque não existia internet até hoje lá na roça onde eu moro. Essa roça que eu volto não tem internet ainda. Mas pelo menos encostar no computador. Eu lembro que a gente fazia um revezamento, então as pessoas passavam, encostavam no teclado e provavelmente era tipo alguma coisa parecida com Word, né? E digitava ali e falava, nossa, que incrível, e passava a outra pessoa. Essa vez foi quando eu encostei no computador. Depois eles inauguraram isso na década de 90, né? Quando eu tava na sétima série, inauguraram um laboratório de informática na escola. Só que foi só a inauguração. Então, eles abriram o laboratório, a gente entrou, digitou a mesma coisa, descobriu que não é máquina de escrever, então a gente... Eu fico até pensando como é que isso acontecia, né? Que eu apertava a tecla e o A ficava vários As, assim, como se tivesse ficado um tempão apertando a tecla. Não sabia soltar, né? Igual quando a primeira vez, talvez, que a gente tenha usado alguma coisa que é touch, né? Mas utilizar mesmo e ter uma aproximação só depois de 2005, porque aí foi quando eu entrei também na faculdade, meu irmão também entrou na área de TI e a gente começou a ter um computador. Assim que ele entrou, um pouco antes, na verdade, que ele entrou na UFES foi 1 ou 2 anos antes de mim, acho que foram 2 anos. Não antes dos anos 2000, nem imagina, assim, eu sabia que existia o computador, sabia que era diferente, mas eu ainda entendi aquilo como uma máquina de escrever que ela era mais sensível, não
tinha essa aproximação de entender que aquilo ali podia ter uma rede de computadores ligados um no outro, né, que poderia existir internet. Isso eu só fui entender e pensar, né, experienciar isso bem depois. Nossa, eu fiquei, depois que eu entrei em contato com computadores e internet, na época eu fiquei fascinado, assim. Sempre tive um fascínio por tecnologia, né, e poder estar em contato com a tecnologia me deixou fascinado. Só que a maior parte da graduação a gente lida com a história da arte em outra escala, com outra distância. Até por isso a minha parte de pesquisa durante a graduação, ela ia em produções até a década de 60, 70. Agora, quando chegou no final da graduação, eu já estava meio que cansado um pouco disso, porque a maior parte das coisas que, do outro lado, na pesquisa poética, eu pesquisava, elas tinham relações com produções muito mais recentes. E então já estava cansado no ponto de, peraí, eu não estou interessado em lidar com essa história da arte antes da época em que eu nasci. Eu quero lidar com aquilo que já está virando história agora, nesse momento. E o que está virando história, que estava virando história naquele momento era a década de 90. Então eu me dediquei muito ali durante o mestrado a essa década de 90, e que agora a década de 90 já são os nossos anos 70, né, cara? Tanto que eu lembro que quando a gente se conheceu durante a graduação, esse foi um certo choque de realidade, assim, né, pra mim, porque eu já vinha desde o começo da graduação trabalhando com imagens medievais dentro, né, dos estudos de medieval, mesmo que eu fizesse as outras disciplinas e tivesse essa aproximação, né, estudando as outras disciplinas de história da arte, ainda assim o meu processo de pesquisa, tudo aquilo que reverberava mais dentro do meu interesse, se voltava muito para essa área de medieval, né? E mesmo que fosse para uma área do contemporâneo, pelo menos chegando, lógico, não tão do atual, mas já depois, igual quando a gente fez iniciação científica, Hélio de Sica e tudo mais, ainda assim o modo como eu compreendia aquela produção era ainda muito voltada para elementos que eu ainda trabalhava dentro de manuscritos medievais, de pensar a estrutura, corpo do livro, algo que é da relação do sujeito com o espaço, a ideia de lugar. Então tudo isso estava muito voltado a algo que não era necessariamente do virtual. Para mim, eu lembro que quando eu te conheci e comecei a entender aquilo que você estava pesquisando durante a graduação e depois, na verdade, o mestrado, é que começou a fazer a mais sentido, lógico, né? Não só de saber que existia, porque, lógico, a gente faz a graduação, você entende que aquilo existe, mas de entrar no dia a dia da pesquisa, começar a pensar de um outro modo e de tornar essas questões mais atuais. E sempre teve um embate muito forte, né, dentro da minha pesquisa, porque eu sempre me voltando muito para aquela ideia do corpo, da presença do sujeito, em contraste com isso que é do virtual, que é de um outro corpo e de uma outra experiência. E isso é uma das coisas que agora, trabalhando com livros infantis, está voltando tudo de novo, né, desses embates, só que de uma outra forma, né. Tem até uma coisa que eu vou ler uma citação aqui da minha dissertação, que acho que você vai achar curiosa por alguns termos que eu uso. Eu nem lembrava mais de muita coisa que está escrito aqui. É um dos subcapítulos, vou ler 2 parágrafos só aqui. Começa bem assim, acho que isso dá um tom aqui desse início de conversa também, né, que é: abandone a esperança de conter a narrativa. Essa poderia ser a epígrafe para muitos trabalhos de net art. Ao adentrar os cômodos instáveis de qualquer endereço da supervia informacional, o viajante deve estar preparado para ouvir discursos encadeados de maneira inconsequente e aceitar proposições inverificáveis. Nesses endereços, não há distinção entre palavras e imagens, e todas as superfícies podem ser portas, janelas ou interruptores. Caminhar pelas salas não é como pisar em terra ou no concreto, mas sim sobre botões do pânico e ativar alarmes, abrir buracos no encanamento, alterar a iluminação com o som dos sapatos, encostar acidentalmente num jornal antigo esquecido num canto e acordar em outra casa. Esse é um mundo composto por fragmentos dançantes que se rebatem e se grudam para formar aparências momentaneamente identificáveis. Representar ou descrever as cenas que espocam na tela como quadros de uma película colada numa sessão de cadáver esquisito é uma tarefa desafiadora, quiçá irrealizável. Chamarmos as composições visuais sintetizadas em telas de computador, tablets e smartphones de páginas pode mesmo tomar ares de ironia quando pensamos na continuidade de um códex.
Numa aproximação sincera, poderíamos pensar não nas páginas de um livro ou de um caderno de notas, mas em folhos soltos arremessados para o ar pelo desespero de um escritor que perdera sua linha de raciocínio. Certo é que o desespero desse escritor poderia ainda condensar esses folhos soltos, como um mapa mundi em que a representação bidimensional do planeta Terra distorce a realidade para adequar-se à possibilidade técnica. A encadernação desse aglomerado de folhos soltos se pareceria com um estranho diagrama que faz a vez de discurso. Fim da citação. Meu Deus! Parece que eu vi toda a minha graduação, mestrado e agora até o momento passando pelos olhos assim, né? Tipo, meu Deus do céu. Vários termos, ideias que a gente foi desenvolvendo em outros momentos, né? E que você falou, né? Da casa, do lugar, dos folhos soltos. Eu acho isso muito impressionante, como que quando a gente começa a conversar sobre determinados assuntos, e por isso é importante a gente sempre estar conversando com os pares, a gente faz algumas trocas, né, de termos e de conceitos, e isso vai se misturando muito, né? Acho isso fantástico. Resolvi passar o olho um pouquinho em algumas partes dessa dissertação, que eu vou deixar linkado na descrição do episódio também, para quem tiver interesse, que é uma dissertação que fala sobre NetArt, né, que é o nosso assunto de hoje, e analisa um trabalho específico, que é o muchet.org, e aí tem muitos trechos dela que eu nem lembrava que eu tinha aquele tipo de raciocínio, que eu tinha escrito aquilo. Achei, assim, foi curioso reler isso, principalmente essas partes que elas são um pouco eufóricas, assim, né? E como é que é uma escrita muda, né? Porque a sua escrita hoje já é completamente distinta, assim. Mas é porque é muito fascinante isso. A gente vai se modificando com o tempo e o modo como não só a gente se expressa, mas como a gente percebe esses elementos, né? A ideia de casa, de lugar, de página, e como que isso continua reverberando, né, dentro do nosso trabalho, do modo como a gente consegue estruturar um pensamento. Tem alguns elementos que a gente acaba partindo dali e expressando muitas vezes de forma eufórica. Eu acho que eu não chego a ser eufórica, né, na escrita, até porque eu também não sou muito eufórica também no podcast. Eu não sou como você no midcast, que, né, tá loucaça. Mas eu acabo virando uma pessoa meio poética, melancólica, e vai misturando as coisas, e ai meu Deus. Às vezes eu fico pensando como que era a minha escrita e esse entendimento do que poderia ser talvez a internet, o digital e a NetArt, enfim, né, nesse momento anterior. E não necessariamente agora. Mas, bom, para pelo menos dar uma estruturada aqui no que, nessa nossa conversa, né, a gente começou a falar sobre alguns pontos e já disse, né, que a gente vai falar hoje sobre NetArt, mas vamos dar um caminho aqui dentro dessa casa de uma forma um pouco mais estruturada, quando a gente pensa sobre NetArt, né. Uma das muitas coisas que artistas e futurólogos ligados às tecnologias de comunicação devem continuar a se perguntar há umas 2 décadas é o que raios aconteceu com a aldeia global. Antes de a internet surgir e durante toda a década de 90, a empolgação com as possibilidades dessa rede de conexões instantâneas era algo até meio que irritante. Dá até para dizer que existe uma saudável disputa entre, de um lado, teóricos e artistas que defendiam que tudo de melhor iria surgir a partir da disseminação do acesso às novas tecnologias e a conexão virtual, e do outro, quem dizia que ia dar merda, né, e que ia dar muita merda. A gente já sabe que deu muita merda, mas a gente sabe também que esse destino tem menos relação com a internet e mais relação com redes sociais, né, o monopólio dos dados e da falta também de atenção para a formação das pessoas a respeito dessas tecnologias. E esse não é exatamente o assunto de hoje, tá, tudo bem, mas é quase impossível não falar sobre como as redes sociais e os aplicativos de mensagem tomaram o lugar da internet e restringiram o acesso das pessoas a qualquer tipo de informação construída de um modo compartilhado. As expectativas dos anos 1990 eram de que as pessoas passariam a compartilhar conhecimento, mas a realidade com as redes sociais, quer dizer, a realidade pós-internet, é que as pessoas passaram a ser exploradas e manipuladas por corporações das mais diversos tipos.
Mas vamos dar um passo atrás e falar um pouco também sobre essa época das ilusões. Vamos falar um pouco sobre a época em que havia tanto encanto em torno da internet que artistas se dedicavam mais a pensar propostas para brincar com aquele novo mundo de virtualidade. Então a gente vai falar um pouco mais sobre net art. E aí por isso que hoje eu estou aqui, né, como apresentando este tema e puxando essa conversa, porque é justamente o trabalho que o Rodrigo desenvolveu durante o mestrado dele. Então, quem melhor entre nós dois para falar sobre esse assunto do que ele? Então a gente inverteu um pouco os papéis. E aí dentro dessa nossa conversa inicial já fica aquela questão, afinal de contas, o que é a net art, ou pelo menos o que era a net art, já que a gente está falando dessa época das ilusões. E aí, Rodrigo, o que era essa net art? Net art, eu vou dar uma definição de net art, assim, pra já começar. Net art são trabalhos baseados na internet, de modo simples. E é claro, muita gente pode falar, então qualquer coisa que está na internet, qualquer trabalho de arte exibido na internet seria categorizado como net art. Não, porque você pode exibir qualquer coisa na internet, mas não é uma questão de exibição. Teve uma época em que se explorou muito a internet como meio, as características da internet como características que ela formalmente constituiria um trabalho de arte. E a gente chamou isso de net art, e que se desenvolveu basicamente durante a década de 90. Depois disso, ela não tem mais tanto corpo assim, né? Então, na prática, a gente hoje não consome tanto trabalho de net art, mas foi uma explosão ali. No comecinho da década de 90 até o final da década de 90, muito artista, e não só artista, muita gente que se interessava por essas novas tecnologias, explorava quais eram as possibilidades expressivas, quais eram as possibilidades estéticas, quais eram as possibilidades comunicacionais. Então você tem muito trabalho que talvez pudesse ser categorizado ali como esse aqui é mais um trabalho conceitual, ou algo assim. Na prática eram trabalhos que eles tinham por base só existirem na internet, só poderem ser apreciados, utilizados, consumidos na internet. E eles eram feitos dentro da internet. Eles não eram feitos fora dela. Então eles não existiam em um museu, não existiam em uma galeria. Eram trabalhos que eram difíceis de ser comercializados, quando eram comercializados. E principalmente eles tinham uma relação muito mais direta com quem acessasse, com o público. Porque essa é uma coisa que talvez ninguém pense muito mais nisso, mas tem uma diferença de natureza aí nisso, porque a pessoa pensa, pensa no básico, vamos comparar uma pintura com um trabalho de net art. Uma pintura, se você não tiver lá dentro do museu, o museu fechou, a pintura continua lá, como pintura, ela ainda é uma imagem lá direitinha, bonitinha, ela tá lá na parede, ela tá guardada na reserva técnica, ela ainda existe. Agora, um trabalho de net art, ele é acessível através do computador e ele existe enquanto você estiver interagindo com o trabalho. Se todo mundo fechar a tela, ninguém acessou aquele trabalho, ele não existe como imagem, ele não existe como som, ele existe como código guardado num servidor. E como código, ele está esperando para acontecer. Então isso basicamente é o que diferenciava ali um trabalho de net art. Ele existe virtualmente. E alguns deles ainda existem, você pode ir lá e acessar a página. O trabalho que eu estudei mesmo, o chat.org, ele ainda existe. Ele é um dos mais longevos. Então você vai acessar a página, você vai interagir com ele, você vai viver aquela experiência de um trabalho que ele só existe, foi construído na internet, para a internet e só pode ser apreciado através da internet. Fechou a tela, aquele trabalho, se todo mundo fechar, ele não existe mais. Essa é a grande diferença de natureza. E aí tem as características que elas são próprias do acesso à internet, que eram próprias pelo menos na década de 90, e que elas passam a fazer parte desses trabalhos. Principalmente o hiperlink. Que é você tem um botão, hiperlink é isso, você tem um botão e que ele vai te levar para um outro conteúdo. E por mais estranho que pareça para muita gente, hoje em dia isso é quase natural. A pessoa nasce compreendendo o que é um hiperlink, ela vai clicar e ela vai ser direcionada, vai aparecer um outro conteúdo na tela dela, vai tocar um áudio, vai rodar um filme, vai aparecer uma nova imagem. Você vai para uma outra página, isso é um hiperlink, vai aparecer um texto. Agora, na década de 90, isso não era uma coisa tão corriqueira assim. Então você precisava pensar nisso. Peraí, uma coisa é se eu colocar um título com um hiperlink na postagem, você vai clicar e vai imaginar o que vem ali. Mas muitos artistas, eles trabalhavam com hiperlink como uma surpresa. Você não sabia o que iria acontecer. Se você clicasse nesse ou naquele ponto, para onde o trabalho ele iria caminhar. E mais, se aproveitava isso também para criar trabalhos que eles tinham uma narrativa diferente. Então, dependendo de quem experienciasse o trabalho, ele aconteceria de uma maneira. Tem um trabalho que ele marcou muito nessa época, que é When My Boyfriend Come Back From The War.
que era um trabalho da Olia Lialina, uma das grandes artistas de net art, que era uma narrativa, então você poderia acompanhar aquela narrativa, a tela quase inteira era um outro texto e fotografias em preto e branco com muito preto. Você clicava na imagem e aparecia outro quadrado com outra imagem para você, e você ia seguindo aquela narrativa. Dependendo de quem interagisse com o trabalho, ele funcionava como uma outra narrativa. Aquilo ia ser diferente para cada pessoa. Esse é um exemplo que é bem simples pra gente hoje, mas que no momento em que a internet ainda não era uma coisa não era acessada por tanta gente, não era tanta gente que sabia como lidar com isso era uma grande mudança, assim. Então muitos artistas, eles se interessaram por isso. O termo, aliás, net art, ele é um termo que ele só vai ser utilizado para esse tipo de trabalho depois. Ele foi um trabalho, um termo criado, de certa maneira, por um dos primeiros artistas de net art, que foi o Vuk Kozik. Ele, num dos experimentos dele com códigos em listas de e-mail, os códigos se misturaram, as palavras todas se misturaram, e em algum desses pontos ele encontrou a expressão net.art, e ele usou aquilo para poder nomear os trabalhos que ele fazia. E era muita coisa espontânea. Os artistas criavam e testavam as possibilidades da internet naquele momento. Agora, eu acho curioso que isso se fechou muito na década de 90. Acho muito curioso. Depois não é mais utilizado. E muita gente que estava empolgada, você falou dessa empolgação de algumas pessoas e outras não. Muita gente que era super empolgada com os destinos da internet, das tecnologias de comunicação, foi gente que viu essas tecnologias começarem a nascer. Então você pega teóricos como Roy Ascott, ou o Pierre Levy, por exemplo, era o Gilberto Prado aqui no Brasil, era um pessoal que experimentava muito, estava envolvido com essas discussões na década de 70, 80, e quando chegou na virada da década de 80 para a década de 90, que a internet realmente começou a existir e que apareceram os primeiros navegadores gráficos que permitiam que as pessoas interagissem não só com códigos escritos, mas com imagem e som, isso foi, imagina a empolgação dessas pessoas, era quase impossível não ficar empolgado. Quando eu lia esses teóricos na graduação também, eu também ficava muito empolgado, porque, de certa maneira, eu estava descobrindo aquele novo universo, mesmo lendo textos que eram do começo da década de 90, da década de 80. Essa empolgação que a gente tem, ela depende muito de você estar envolvido e você ser surpreendido. Enquanto você estava falando isso de quem consegue se empolgar com situações do gênero, e que igual era aquele de desenhar do Google, né, o Draw, que você fazia o desenho ali, o desenho eles adivinhavam, né, a inteligência artificial adivinhava o que você estava desenhando, coisas assim. E como que isso era envolvente, porque você fica pensando nisso do participar e da coisa que existe enquanto você está ali interagindo, né, de depender de você. E que eu acho que tinha um peso muito grande, se a gente for pensar na net art, como você estava dizendo, é como um meio e não necessariamente como uma exibição, então precisa dessa existência do momento, e que hoje a gente tem de uma forma um pouco diferente. Né? A forma como isso acontece, lógico, não vai ser, né, se a gente for pensar em relação à net art, esse histórico dela acaba sendo muito curto, justamente porque a gente tem uma mudança muito grande dessa forma como a gente encara a própria internet. E às vezes quem vivenciou esse momento, principalmente da década de 90, o modo como a gente percebe os elementos hoje vem de todo esse processo das nossas próprias vivências. Não vai ser como uma criança, às vezes, que pega ali o tablet ou o celular e já consegue entender que ali tem uma câmera. Mesmo ela muito novinha, ela já posa para a câmera, né? Se você tem um flash que dispara, ela para na hora, porque ela já sabe que é uma foto. É um outro tipo de relação com esse lugar do virtual, né? Eram coisas que eu estava pensando aqui quando você falou que essa produção da net art, ela existe durante a década de 90. E isso faz um diferencial muito grande quando a gente pensa, né, que a década de 90 ela já está muito distante. Por mais que muitas vezes a gente, para quem vivenciou a década de 90, a gente esqueça isso, né? Que entre os anos 2000 e 2021 tem 21 anos aí. A gente às vezes perde essa noção do tempo, né? Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente fala, internet anos 90, e a pessoa pode tender a comparar com o modo como a gente se comunica através da internet hoje. Vou trazer um outro comparativo, que talvez seja mais próximo disso. Tem um trabalho do Gilberto Prado, que ele desenvolveu ali no final da década de 80, que ele diz mais de como que as pessoas estavam interessadas em vivenciar isso, que é um trabalho de fax art.
E, nossa, mais uma designação. Sim, teve um momento em que o fax era a grande novidade, em que o fax era aquilo que você ia experimentar. E se fez tanto trabalho em cima de fax que a gente tem o termo ali, fax art. A arte que você fazia através dos aparelhos de fax. Isso é engraçado de dizer hoje, mas imagina a sensação que era você conseguir desenhar junto com uma pessoa que tá num outro continente, era uma coisa fantástica. E um desses trabalhos eram 2 aparelhos de fax, um em um país e outro em outro, e cada um tinha 2 aparelhos de fax. 2 aparelhos de fax aqui comigo, no Brasil, 2 aparelhos de fax aí com você na Inglaterra. E esses aparelhos, eles vão estar conectados, de modo que o papel que sai de um entra em outro. Ele vai ficar rodando o papel eternamente, enviando e recebendo fax. Então eu tenho um aparelho enviando fax e eu tenho outro aparelho recebendo fax. Você recebe o fax que eu estou enviando, eu recebo o fax que você está enviando, e esse papel, que fax era um papel, ele vai continuamente ficar rodando do seu lado e do meu lado, e você vai desenhar aí, e o que você desenhar vai aparecer aqui para mim que eu estou recebendo. E eu vou interferir, vou desenhar, e você automaticamente vai receber o que eu estou interferindo no seu desenho. E esse papel vai ficar girando ali. A gente está criando um desenho, criando um trabalho visual junto, ao mesmo tempo, você no outro continente e eu aqui. Claro, a gente pensar em tela, isso parece muito infantil, parece meio patético pra gente, mas era um início de experiência que você tinha num momento em que você ainda não tinha navegador gráfico. A pessoa ia entrar na internet, você ia encontrar códigos e texto, mas você não ia conseguir navegar, você não ia conseguir clicar em imagens, ver imagens. Eu poderia te enviar uma imagem e você precisaria de um outro programa para exibi-la. Então isso era, até surgir o primeiro navegador e ele ser distribuído em 93 ali, que era o Mosaic, ninguém tinha esse tipo de experiência. Então, e você pensar que, sério, no finalzinho da década de 80 você tinha esse trabalho de fax art com Gilberto Prado, e no iniciozinho da década de 90 as pessoas começaram a ter acesso a navegador gráfico, a navegador com interface gráfica. É um período de 5, 6, 7 anos, é muito curto. Então o mesmo tipo de empolgação que as pessoas tinham com poder desenhar ao mesmo tempo trocando fax, é o tipo de empolgação que você vai ter podendo fazer isso com imagem digital. Não, isso é muito doido, porque a gente, depois que se popularizou mais de você ter a questão, quando você falou isso da tela, né? A tela acaba sendo aquilo que a gente está conectado mais diretamente agora, que simplifica nesse sentido de... Não simplifica, né? Essa não é a palavra correta, mas ela modifica a experiência com o usuário, né? Então você não está vendo exatamente mais os códigos e o processo agora é outro. E como que isso muda a ideia de como a gente encara a materialidade daquilo que é virtual, né? Porque essa folha não era o papel exatamente o mesmo, da matéria falando, mas era o mesmo. Numa época que você ainda trocava cartas, que demorava, né, semanas e meses, às vezes, para chegar. Isso é uma coisa incrível. E aí eu fico me perguntando por que dentro, né, desse histórico curto da NetArt, por que exatamente você acha que ela desapareceu, assim, dentro de todas essas mudanças? Não sei se desapareceu, mas realmente dá pra dizer que não chamou tanta atenção. Engraçado, quando eu comecei a pesquisar NetArt, não tinha nenhum livro sobre NetArt na biblioteca da UFES. Não existia um. Então, era uma coisa que era conhecido, já estava ali, já se tinha estudado sobre isso, só que aparentemente historiadores da arte não se interessaram. Você encontrava muito material, quando se comentava sobre NetArt, isso estava em livros sobre novas mídias para comunicação, isso estava em teóricos da comunicação, em filosofia da comunicação. Você encontrava isso com historiadores da arte, e os livros que depois foram adquiridos pela biblioteca não estavam em português, ninguém tinha se interessado em traduzir isso. Você encontrava alguns artigos, alguns ensaios de pesquisadores da comunicação daqui do Brasil, mas muito insípidos, assim, uma coisa muito simplista. Então foi esse fato de não ter nenhum livro sobre NetArt na biblioteca quando eu comecei a pesquisar, já indica como que isso quase passou desapercebido. Tudo bem, você tem aquela coisa de historiador da arte de falar, coisas muito recentes ainda não são história, então é muito difícil de estudar isso. Só que não justifica. Você tinha materiais sobre pintura dos anos 90, você tinha material sobre videoarte dos anos 90, você tinha material sobre performance dos anos 90, mas nada sobre NetArt. Meio que ficava com aquela sensação de que aquilo ali era algo menor, era algo que não fazia parte do grande universo da arte, sabe? Um preconceito enorme com relação a esse tipo de produção. E isso é uma das razões pelas quais não vingou tanto e pouca gente estudou NetArt, ainda estuda NetArt ou até desconhece o termo. Tinha outros termos que eram utilizados também, arte baseada na internet, arte baseada na rede, mas não vingou por diversas razões. O primeiro é a velocidade de
de mudança da tecnologia. Então, enquanto os artistas estavam experimentando a internet foi engolida pelas redes sociais. Então, se você imaginar que isso é estranho para algumas pessoas, mas muito do contato que a gente tem hoje, através de smartphones, de aplicativos, não é a internet. Você está em contato através de aplicativos, através de redes sociais. Mas a internet ela é uma coisa muito mais ampla que isso. E, de certo modo, a maioria das pessoas que se diz que elas passaram a ter acesso à internet, isso é mentira. Elas não passaram a ter acesso à internet, elas têm acesso a Instagram, Twitter, Facebook e WhatsApp. E esse é o consumo delas de troca de informação. A internet está fora disso. É esse o problema que a gente tem uma enorme dificuldade das pessoas verificarem informação, porque sequer os sites de pesquisa como o Google, elas conseguem utilizar, elas não utilizam. É só o que elas recebem, é o JPEG que elas recebem pelo WhatsApp, é a mensagem que é compartilhada, é a postagem no Facebook, no Instagram e no Twitter, e elas não saem desses aplicativos. Ou de outros portais, como de outras plataformas como o YouTube. Ela vai estar fechada ali e dali ela não sai. Só o fato de estar fechada naquilo já vai contra o princípio básico do que seria a internet. E as redes sociais engoliram a internet. Virou outro tipo de experiência. Isso foi tão rápido que é uma das justificativas pelas quais a gente pode dar para a NetArt ela não ter se desenvolvido mais, não ter tomado mais corpo e não ser tão estudada assim. Essa é uma das razões. Então a gente tem uma... E tem outras também. Se a gente fosse pensar que a NetArt ela era uma coisa difícil de ser colecionada. Primeiro porque aqueles trabalhos eles não teriam nenhum valor como objeto. Hoje você já tem algumas estratégias para poder comercializar trabalhos de arte digital, mas isso ainda não conta para trabalhos de NetArt, para trabalhos que eles dependem dessa experiência de interação, a não ser que um grande museu, uma grande galeria tenha interesse em investir, em custear aquilo. Normalmente é um trabalho que precisa ser mantido, e é um trabalho que ele não rende esse lucro. É difícil ele como valor de troca, mesmo valor de troca simbólico. Então, durante muito tempo, galerias e museus não se interessaram por isso. Isso já é um grande indicativo de por que aquilo ficou relegado ao esquecimento. Você tem esse aspecto de mudança tecnológica muito rápida e você tem um certo... O termo que se usa é o mistério do objeto. É um termo em inglês que você usa. Um mistério que esse objeto contém. Que é uma expressão para falar de objetos de arte que eles geram uma curiosidade, uma certa estranheza, porque eles não fazem parte do cotidiano. E a gente tem essa sensação com relação a muitos objetos de arte, principalmente de arte contemporânea. Você fala, esse objeto ele é esquisito, ele não tem função, ele está fora da realidade, ele não é para qualquer um. Ele não faz parte do dia a dia das pessoas, ele não está no cotidiano. Só que o acesso à internet ele passou a fazer parte do cotidiano. E isso estava dentro dos princípios da internet, de se disseminar. Isso fez com que esses trabalhos eles passassem a fazer parte muito mais rápido da experiência cotidiana das pessoas, de não ter nada de especial, e aí não surtir tanto interesse em colecionadores e em quem tinha que investir em trabalho de arte. Essa talvez é uma das razões mais fortes, que é difícil de seguir. Outra, mais complicada ainda, é o desinteresse dos teóricos. Muitos teóricos e teóricas da história da arte não tinham formação e capacidade mínima para poder compreender do que se trata esses trabalhos. Até hoje, se você for pensar na maioria dos acadêmicos e acadêmicas de renome que a gente tem dentro da história da arte no Brasil, eles podem ter dificuldade de poder mexer num projetor. Isso vira piada para as pessoas, mas é aquela coisa, nossa, a pessoa é doutora em não sei o que e não sabe ligar e desligar um projetor. E aí você imagina para essas pessoas compreenderem do que se trata trabalho de NetArt. É uma distância muito grande. Isso explica por que teóricos da comunicação e filósofos da comunicação, eles produziram material sobre isso e historiadoras da arte não. E a gente vivencia isso até hoje. Até hoje você vai tentar explicar esse tipo de trabalho, você vai tentar explicar arte digital, arte virtual, e você encontra uma barreira de pensar na quantidade de estudantes que tentam desenvolver trabalho de desenho digital em algumas faculdades de artes e não conseguem porque não tem professora disponível para poder orientar trabalho de desenho digital. Não consegue. Não tem formação para aquilo, não tem conhecimento e por não ter conhecimento também relega a um patamar inferior. Acha que pintura digital não é pintura, acha que desenho digital não é desenho, não está no mesmo peso do desenho, com carvão, com lápis, e conhece aquela técnica e conhece aquela experimentação, porque é óbvio, é uma coisa ridícula, né? É interessante que todos esses pontos que você elencou saíram da ideia de preconceito para voltar à ideia de preconceito, né? Como se esse receio de lidar com as tecnologias, de lidar com o tema, ele
passasse com um grande receio que acontece muito dentro do campo artístico e da história da arte, que é do medo daquilo que está em contato com outras áreas ou com outras formas de conhecimento, como se o ambiente artístico, o trabalho artístico, ele nascesse e morresse dentro do campo artístico. Por mais que muitas vezes, em diversos momentos históricos, a gente fale com a relação de arte e vida, com cotidiano e tudo mais, assim que cai no cotidiano, ou que o cotidiano ele perpassa essa produção de uma forma que não só se torna, de certa forma, acessível, mas que perde aquilo que você falou do encanto, vem uma noção muito forte de preconceito que aquilo ali seria menor. Vide pensando tanto problema que a área de cerâmica, por exemplo, enfrentou e enfrenta historicamente, de ser considerada uma produção que ela é menor, que ela é utilitária, e ela está ali dentro, muitas vezes, dos departamentos, se a gente for pensar nessa produção acadêmica, de um modo inferior, né? Ela não guarda um status dentro da produção, mesmo que a gente tenha ceramistas atuais que trabalham e que continuam atuando dentro, né? Por não ser necessariamente só uma técnica, mas uma forma de discurso. Quando a gente fala de net art, a gente está falando de uma produção localizada numa década, mas que ao mesmo tempo, quando pega o ponto de lidar com a internet como meio e não apenas como exibição, a gente está falando de um grande desdobramento de outras produções. E como que isso é complicado? Justamente porque tem esse distanciamento de achar que aquilo ali, por mais que seja feito por artistas, não teria o mesmo tipo de interesse ou de status. Ou muitas vezes, né, que isso aí é como se fosse o hobby do artista. Ele está fazendo no momento vago dele, mas não é isso que ele trabalha. Ele está trabalhando numa outro tipo de produção, talvez numa instalação que lide também com tecnologias, mas a exibição ela é um pouco mais institucionalizada dentro de um espaço, institucionalizado, do que necessariamente lidando com algo que está ali ao acesso, né, de um clique, né, digamos assim. Sabe uma coisa que eu acho curiosa, isso fica muito na minha cabeça? A percepção, né, de que artistas estão um pouco se lixando se vão ser levados a sério ou não. Eles fazem os trabalhos e foda-se se ele tá sendo levado a sério. Tá, tem artistinha que ele tá muito preocupado se ele tá produzindo um conteúdo super sério, complexo e blá blá blá. Normalmente a gente mesmo tira sarro deles. Tanto que eu tô falando artistinha. Mas artistas normalmente não estão preocupados se eles estão sendo levados a sério ou não. Eles fazem coisas e elas soam como brincadeira, elas soam como chacota. Vide o caso do Ovo do Mais, recentemente aqui. E foda-se, se as pessoas resolverem achar que aquilo é sério, elas vão cair no ridículo. Elas vão fazer abaixo-assinado contra uma escultura gigantesca de ovo no museu sem entender que aquilo era uma chacota e que aquilo ali era o interesse do trabalho, sabe? E vão cair nisso. Agora, teóricos e teóricas da arte, essa galera tem medo de não ser levado a sério. Tem medo de virar chacota. Tem medo de falar de alguma coisa e aquilo ali não ser o futuro respeitado. Então, quando artistas começam a fazer alguma coisa e aquilo ainda não passou por algum grande teste, teóricos e teóricas da arte não vão falar sobre aquilo. E quando não há tempo daquilo passar pelo teste, simplesmente vai ser relegado ao esquecimento. Agora, depois que algo passou por algum teste, depois que um ou outro teórico da arte conseguiu realizar algum estudo sobre aquilo e falou, nossa, isso aqui é interessante, aí chove. Aí venha o enxame de teóricos, historiadores da arte, nossa, agora eu quero falar sobre isso porque isso é respeitado. É um medinho da chacota que, sabe, me faz pensar, cara, eu não quero estar envolvido com essa galera. Da mesma forma que a gente tem os artistas e artistinhas, a gente tem os teóricos e os teoriquinhos. Mas, né, inevitavelmente tem vários problemas, né, no meio, qualquer meio, né, meio artístico, enfim, tecnológico, qualquer área, qualquer lugar que o ser humano tá, né, acho que a pandemia conseguiu mostrar isso muito bem. Qualquer cantinho que o ser humano tá, tem alguma coisa que vai dar muito errado. E ainda mais se a gente pensa em questões de institucionalização. Pensando da forma como a net art ela vai ser apresentada, né? Igual você falou que um dos motivos, né, um dos problemas ali seria justamente como que ela se torna parte de um acervo, como que você preserva uma net art, né? A gente está falando de uma produção que ela depende da internet, que ela depende de tecnologias e de uma outra estrutura. Fico pensando nisso, assim, que eu acho engraçado, porque tem uma outra coisa com relação aos primeiros artistas de net art, que na divisão que a gente faz nessa curta década, que foi só a década de 90 mesmo praticamente, gente. Os primeiros artistas de net art, ali da primeira metade da década de 90, eles são chamados de fase heróica, de período heróico da net art. E que eram artistas que eles estavam empenhados em entender
de programação para poder construir os seus trabalhos, e eles eram muito ativos politicamente. E isso é também um dos motivos pelos quais era difícil de comercializar alguns desses trabalhos. Não é porque você não poderia pensar num modo de vender trabalhos de net art para ricaços que gostam de comercializar arte, de comprar arte. Não é isso. É porque muitos desses artistas do início da net art, eles eram engajados politicamente. Então você encontrava trabalhos que eles eram baseados em uma batalha jurídica para poder manter um domínio de um endereço de um site que uma grande empresa de brinquedos queria comprar, que era a E-Toy. Ela queria aquele endereço e ela entrou na justiça porque aquele endereço já estava com um grupo de artistas que fez um trabalho chamado E-Toy. E o trabalho, na verdade, vira a guerra judicial entre eles. Ou trabalhos que eles eram baseados em reunir as pessoas para derrubar sites do governo, sabe? Isso era trabalho de net art. Só poderia acontecer na internet. E eles não estavam tão interessados em participar desse mercado de arte. Era muito difícil de você subjugar esse tipo de ação, que é uma ação direta, ao tipo de arte engajada, porque a arte engajada politicamente, em algum momento o mercado, ele abraça essa arte e ela vira mais um produto do mercado. Mas aqueles primeiros trabalhos de net art não, eles eram suficientemente agressivos, eles funcionavam como um ataque, e era muito complicado. Então esses trabalhos da era heróica, eles não foram comercializados, embora depois eles ganhem um certo peso histórico. E tanto é isso que eu acho engraçado, que o net art talvez seja o único, entre aspas, movimento que ele acaba quando existe um manifesto. Foi em 1999 que se publicou realmente que se finalizou o manifesto da Natalie Bookchin e do Alexei Shulgin, que eles fizeram um manifesto que é Introduction to Net Art, e que dá os princípios da net art. E depois de 1999, meio que você não encontra mais praticamente trabalho nenhum de net art. Não, quantos tempos de uma coisa só, né? É a finalização que é feita por um manifesto que é sobre uma introdução. E aí, não sei, acho que eu já vou fazer a pergunta direto, né? Por que museus e galerias, Rodrigo, parecem não ter aprendido nada com a net art? Isso é uma pergunta bem complicada. Por mais que ela pareça, a resposta óbvia é porque museus e galerias, eles sobrevivem da exibição de arte. Então eles sempre estão preocupados com a apreciação. É para isso que eles são formados. Eles guardam trabalhos, eles exibem trabalhos. E eles se justificam por isso. Só que na internet você não precisa dessa justificativa. A pessoa vai apreciar e vai consumir, vai interagir com o trabalho de arte no Instagram, no YouTube, nessas plataformas que elas já estão acostumadas a acessar. E isso reduz muito as alternativas dos museus. A não ser os museus que eles, durante todo esse período, eles se atentaram para o trabalho de net art e eles investiram em plataformas para artistas. O artista vai produzir o trabalho para esse museu e ali aquele trabalho vai ser exibido dentro da plataforma daquele museu, vai fazer parte daquele projeto. Ou universidades que investiram nisso para grupos de pesquisa em poéticas digitais e construíram suas próprias plataformas. Os artistas tiveram liberdade para trabalhar ali. E isso é uma minoria. A grande maioria dos museus, eles ainda se firmou na ideia de a gente tem esse prédio aqui, a gente tem essa reserva técnica, aqui a gente acumula essa coleção que normalmente é física, normalmente são objetos, mesmo que tenha algum trabalho digital. Ele é feito para ser exibido aqui, nesse prédio, a gente quer que as pessoas venham. E as pessoas precisam vir presencialmente. No momento em que o acesso presencial ele foi cerceado, em 2020, aí os museus e galerias, eles perceberam o buraco em que eles estão, que em nenhum momento eles se preocuparam com a internet, eles nunca levaram a internet a sério, a internet era só um meio de divulgação, e eles não tinham nada para oferecer para o público, para continuar a sobreviver como instituição. Aí é que eles notaram um atraso, e é um atraso gigantesco de museus e galerias, e isso resultou em uma série de projetos ridículos durante 2020, e é esse mesmo, é esse o termo, ridículos, patéticos, que eram projetos em, vamos fazer umas lives aqui para poder discutir essa exposição que ninguém vai visitar. Vamos fazer aqui uma série de postagens no Instagram dessas pinturas que fazem parte do museu, dessas fotografias. Vamos convidar esses artistas aqui para ocupar o Instagram da instituição e poder ficar fazendo stories para conversar com o público. Sério?
Que a grande descoberta dos museus de arte em 2020 foi que eles poderiam fazer stories. A grande descoberta dos museus de arte em 2020 foi que eles poderiam fazer conferências online na web para poder apresentar trabalhos de arte e discussões para o público. Sabe, é por isso, nesse sentido que é ridículo, é patético. A gigantesca maioria dos museus não teve nenhuma alternativa para isso. Não conseguiu fazer com que o público, por isso que muitas vezes o público ele também se desconecta com essas instituições de arte, porque elas não só apresentam uma herança histórica, como elas passam a representar aquele passado que ele perde interesse aos poucos. Elas no sentido mais direto de dizer que elas não se atualizam. Não naquele sentido coaching, de falar, nossa, você precisa se manter atualizado. Mas não, elas não dialogam com a atualidade. Isso ficou patente durante o ano de 2020. E os motivos para isso eles são os mais variados, desde falta de investimento, aliado à falta de formação da maioria das pessoas que elas assumem direção do educativo dos museus, das galerias, a falta de formação e de interesse no que é de novo, em arriscar, de galeristas e colecionadores. Isso faz com que a gente passe por esse momento vergonhoso. O máximo que alguns museus e galerias eles chegaram é, nossa, eu vou fazer um tour virtual. Um tour virtual, você vai aqui acessar essa reprodução em 3D do museu e da galeria, você vai clicar como você clica no Google Street View e ali você vai poder parar na frente dessa fotografia de uma pintura, clicar ali do lado e ter um textinho que te fala um pouco sobre esse trabalho. Puta que pariu, bicho. É sério? Sério que é isso que as pessoas, sei lá, elas já estão tão submersas na internet e nos aplicativos de trocas de informação, que você dá essa possibilidade para as pessoas e você, no máximo que elas vão encontrar naquilo ali é chatice. É chatice, cara. Você tá realmente apresentando para elas o passado, mas não de modo curioso ou informativo. Você tá querendo que elas voltem no tempo. E 2020 foi um momento muito vergonhoso, assim, para museus e galerias. E não à toa que eles entraram em crise. Muitos museus e galerias internacionais começaram a demitir todos os seus funcionários. Isso virou uma crise gigantesca para o setor cultural. Aos poucos eles têm se atualizado. Mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque todos os indicativos estavam ali. Muita gente já tinha apontado. É necessário repensar os museus e galerias para que eles compreendam como funciona o universo dessas novas tecnologias, porque elas já não são mais novas. E esse esforço ele não aconteceu. E pode colocar a conta desse fracasso em administração. Nos administradores, se for no Brasil, a gente lida muito com o museu público, então é na administração pública que esse cheque tem que bater. A culpa tá ali. E na formação da maioria desses profissionais, que eles são indicados para direção, para coordenação de museus, e eles mal sabem que eles têm que verificar informações que eles recebem no WhatsApp. Aquele momento que você super se empolga, eu fico, caralho. Não é empolgação, não, é raiva mesmo, cara. Não, é empolgação de raiva. Não, isso faz parte do mesmo sentido. E eu acho muito doido, porque quando você foi falando sobre isso, só me vinha na cabeça a palavra brega. E num sentido negativo, porque brega tem muita coisa que é interessante. Mas, gente, quando começaram a surgir essas coisas nos perfis, né? Não só de conferências e coisas assim, os stories, enfim. O Instagram, que ele começou a se tornar um lugar ainda mais povoado e cansativo, digamos assim. Já tinha muitos perfis antes, 4, 5 anos antes, que já faziam isso de você ter ali um post com contextualização de obra e tudo mais. Então, quando veio essa exigência, né, de peraí, o que vocês, instituições de museu e galeria, o que vocês vão fazer? E colocaram mais do mesmo, de certa forma passou desapercebido por aqueles que já não seguiam, né, os museus, e se tornou cansativo para quem já seguia os outros perfis, porque isso era aquilo de, sabe aquela coisa de você vai com um amigo numa exposição presencial, né, você tá ali conversando sobre aquela obra e você passa para alguém, tipo, olha aqui, eu fui lá, vi essa obra e falei sobre isso e isso, né, já é uma relação de exibir aquilo que se experienciou, mas não exatamente num processo de mediação, né, que era algo que se espera de um museu, uma galeria, né, de que essa produção ou a produção artística ela chegue de uma forma artística também. Até porque se a gente não está indo ao museu e à galeria, até onde que esse contato com o artístico ele acontece? Ele acabou não acontecendo. E aí veio uma série de, como você disse, né, dessas iniciativas patéticas e algumas até
piores ainda, né, de propor uma tentativa de propor atividades pelo Instagram, como se as pessoas fossem participar. Você faz aula online, você trabalha online, e aí você ainda vai participar e produzir alguma coisa como se você estivesse num workshop. Isso é muito engessado, né? A relação que a gente tem com uma produção artística, ela lida com a poética artística também, do envolvimento do sujeito com a produção. E parece que quando a gente fala de uma suspensão do presencial para tornar isso virtual, se esquece que as pessoas não deixaram de ter corpos, ou que as pessoas continuam tendo relações que elas são de sentidos e não só do olhar. Parece que mesmo a gente discutindo tanto uma necessidade de acessibilidade, não só pensando em pessoas com deficiência, mas acessibilidade de uma forma mais ampla e inclusiva, a gente continua pautando na ideia de exibição e daquilo que é você fazer um manual, né? Um manual de esta é a obra, esta é a legenda, esta é a obra, esta é a legenda. Não importa se você vai pôr um 3D, se você vai colocar um duplo mortal carpado no meio de uma exposição, ainda é a mesma coisa, né? Ainda é você criar uma fichinha ali e não ter nenhum tipo de relação com o sujeito que seja uma relação dentro do ambiente artístico, que tenha esse peso artístico. Não só do dizer, olha, existe isso. E a gente está extremamente já sobrecarregado. Tava falando antes, né, tô vindo de 2 lives, ontem tive 3 lives, foram 4 horas direto, né, os professores estão nesse processo, os alunos estão nesse processo, e quem estuda e trabalha está ali sempre sobrecarregado pela tela, e aí, como você disse, não é uma pergunta fácil de você responder, porque vai exigir se voltar para o cotidiano, para saber quem são essas pessoas. Muitas vezes, quando a gente fala de mediação, a gente fala também do sujeito que está ali se relacionando com a obra. Mas quem é esse sujeito agora? Porque ele se modificou. Ainda são as mesmas pessoas, mas as relações se modificaram. A nossa casa se modificou, tudo está se modificando muito rápido e de uma forma drástica, né? Tem uma série de outros fatores no meio. E a forma como a gente encara a presença pela tela, ela é muito intensa. Né? Tudo isso precisa ser considerado nesse momento, e a mediação ela precisa avançar nesse sentido. Eu ia falar mais alguma coisa agora, eu até esqueci, porque eu fiquei pensando, né, como que essa questão da mediação e do encontro com o sujeito, ele pode acontecer pela internet, mas é aquilo, aprender também como a internet como um meio e não só como uma exibição. Por isso até que essa pergunta ela é interessante nesse sentido, né? Por que os museus e galerias parecem não ter aprendido nada com a net art, nesse sentido de entender o que é exibição, o que é tornar alguma coisa o meio dela. Sabe uma coisa? Eu acho que sintetizam muito dizer que os museus e galerias eles permaneceram no paradigma da apreciação, no paradigma desse paradigma de consumo. E talvez por isso também eles não tenham conseguido assimilar, e muitos teóricos não tenham conseguido assimilar, net art e outros tipos de produção. Porque o recado da net art nos anos 90 já era direto. Olha, a gente precisa realmente produzir fora do paradigma da apreciação quando a gente trabalha com tecnologias de comunicação. E museus e galerias esquecem completamente disso. Elas ainda querem que o público ele acesse para poder ficar parado diante de um trabalho de arte e fala, nossa, que maravilhoso, e tentam levar isso para a internet. É se manter no paradigma da apreciação 500 anos atrás. Não tem muita diferença dessas lives e desses passeios virtuais que propõem em museu agora com qualquer galeria de pinturas do século XVIII, sabe? XIX. É isso que você estava querendo que as pessoas fizessem, agora você quer que elas façam isso pelo computador. Então a realidade é que a gente não trabalhou isso em nenhum momento na maioria das instituições. Como escapar do paradigma da apreciação? E aí muita gente pode dizer, opa, mas a gente fazia isso, com as pessoas podendo interagir com os trabalhos dentro do museu, que é aquilo que se fazia na década de 60 e 70. As pessoas vão chegar lá e elas vão pisar na areia, e elas vão se deitar dos trabalhos do Hélio de Sica, década de 60 e 70. Elas vão brincar com os bichos da Lygia Clark. A gente tá em 2020, 2021, sabe? A gente já deveria ter ultrapassado essa ideia de participação e de interação há muito tempo. O paradigma da representação que a gente precisa cortar, a gente não cortou, ele continuou ali. A ideia de que você vai apreciar, vai apreciar com outros sentidos, mas ainda é uma apreciação. E a net art não funciona assim. A net art precisa da deliberação do público. Ela precisa que o público tome iniciativa em alguma coisa. Então, se tem aí um caminho que eu acho agora, os trabalhos de arte pensados daqui pra frente
com o que a gente aprendeu com a NetArt é de permitir que o público delibere, de permitir que o público tome iniciativas, e não que o museu e a galeria ele se comporte como uma atração turística, que vai contar o seu sucesso a partir da quantidade de visitantes que recebe. Qualquer empreendimento daqui pra frente que ele se basear na ideia de receber as pessoas para uma visita, ele tá fadado ao fracasso. A gente precisa pensar em maneiras com que as pessoas elas deliberem, elas tomem iniciativa. Talvez a gente encontrar propostas de artistas que eles levem isso em consideração e que eles encontrem meios das pessoas se infiltrarem no modo como os aplicativos eles funcionam, seja uma saída, seja algo interessante. Porque as pessoas elas estão, o cotidiano delas é essa vida com esses aplicativos, essa troca de informações. Mas como que as pessoas podem ter portas para elas se infiltrarem estruturalmente nesses aplicativos e no modo como essa comunicação funciona? Artistas que conseguirem pensar isso agora, eles já vão apontar aí para um caminho possível, não para NetArt, que é dos anos 90, né? Mas para um outro tipo de NetArt, um outro tipo de trabalho baseado na vivência que a gente tem hoje em dia com a rede. Se antes a gente tinha dificuldade, às vezes até mesmo de fazer uma pessoa sair da calçada e entrar dentro do museu, se tivesse um filme, alguma coisa no vidro, imagine agora, né? A porta é a mesma porta de entrada para o trabalho, para as aulas, para tudo, é a tela. Então, o desafio é outro, né? E enquanto você falava, eu só ficava pensando, acho que a gente tem que aprender mais com Gartic, entendeu? Com processos de envolvimento e deliberação que acontecem e que podem ter um outro discurso, né? Você tem alguma indicação para fazer nesses recados mais finais agora? Cara, tem algumas indicações aqui. Além de algumas coisas que a gente comentou, que elas vão estar linkadas aqui na postagem do episódio, para quem se interessar por acessar o tipo de coisa que era produzido ali nos anos 90 em NetArt, tem 3 sites que eles são bem úteis com relação a isso. Um sobre o tipo de arte que foi produzida na internet aqui no Brasil, que é o Web Art no Brasil. É um site mantido aí já há 20 anos no ar e que ele tem um bom acervo e bom material para discutir o que foi produzido para a internet por artistas no Brasil. Os outros 2, eles são estrangeiros e eles são dois clássicos da NetArt. Um é o Rhizome.org, que ele tem o maior acervo de trabalhos de NetArt. Então lá você vai encontrar uma lista e vai poder acessar aqueles que ainda são possíveis, que ainda estão hospedados. O Rhizome se tornou uma hospedagem para trabalhos de arte, você vai encontrar muitos lá, muito mesmo. E o outro é o NetTime. NetTime, que é no fim das contas, hoje ele é uma plataforma acervo. Ele é um acervo dos fóruns de discussão onde aconteciam muitos dos trabalhos de NetArt no iniciozinho da década de 90. Que muita coisa acontecia por fórum. É uma lista de discussão e elas estão guardadas aí no NetTime. Esses estão linkados aqui na descrição do episódio. Isso acho que fica como indicação. Eu acho que de indicação, assim, eu tava tentando lembrar agora algo que eu tava assistindo esses dias, que não tem necessariamente a ver com o tema, mas que eu gostei bastante, que é um anime chamado Yuri on Ice, que é de patinação no gelo, e é muito divertido. E a outra indicação é de uma plataforma, enfim, um site que você consegue fazer animações, né, a partir de desenhos. Você carrega o desenho, faz o desenho ali, e você consegue animar esse desenho. É o monstermesh.zone. Depois eu coloco o link lá na descrição, e que é muito divertido. Tem alguns exemplos antes, né, quando a gente abre pra ver, e tem alguns cachorros salsichas animados. É bem interessante. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou? Fala com a gente se você concorda ou se você discorda do que a gente falou. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou das nossas redes sociais, o Twitter e no Instagram. A gente tá como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Lembre-se de quem comanda as nossas redes sociais é o Cachorro Podcaster, o nosso querido Titi. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. É importante que você siga a gente. Quanto mais seguidores
a gente estiver nas redes sociais, além do Cachorro ficar feliz, faz com que o nosso projeto tenha mais relevância. Por falar em relevância, em dar moral pra gente, aproveite e acesse notamanuscrita.com, que é onde você encontra a postagem original desse e dos outros episódios, para você poder conferir os links das recomendações que a gente deixou na descrição do episódio, mais os links para todos os nossos perfis pessoais, os perfis aqui dos integrantes do Não Pode Tocar. Lá no notamanuscrita.com você encontra também muitos artigos, contos, crônicas, textos de processo e todo tipo de material que a gente produz. No final de cada uma das postagens dos episódios do Não Pode Tocar, do Pataquadas e do Não Pode Chorar, tem o link para o nosso PicPay. Considere apoiar a gente financeiramente com 1, 2, 5 reaisinhos mensais ou com qualquer valor esporádico. Isso é um ótimo incentivo pra gente. Se não der para poder apoiar financeiramente também, só de seguir a gente nas redes e compartilhar esse episódio com outras pessoas já vai deixar a gente muito feliz, já vai dar aquela força. E é isso. Por hoje chega, por hoje acabou. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau. Tchau, 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 pessoal. Valeu, falou. Valeu.